Será que a galera tá curtindo o novo seriado O Falcão e o Soldado Invernal? No vídeo de hoje, a gente vai, baseado em tweets que a gente vai recuperar de usuários, descobrir se as pessoas estão gostando do seriado usando uma técnica conhecida como análise de sentimento. E claro, tudo isso usando PHP. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev e hoje a gente vai aprender algumas coisas bem interessantes. A gente vai acessar a API do Twitter, a gente vai realizar um processo conhecido como análise de sentimento, que super simplificando é, baseado em um texto, a gente vai identificar se esse texto é positivo, neutro ou negativo. E baseado nessas informações de vários tweets, com essa análise de sentimento, a gente vai gerar um gráfico bem simples de pizza, mostrando o percentual de pessoas que estão tweetando de forma positiva, de forma neutra e de forma negativa sobre essa série. Então o vídeo de hoje seria bastante denso e por isso eu já deixei algumas coisas prontas aqui. Então eu já vou passar pelo código, mas só para você ver a estrutura que a gente tem. Eu tenho um gerador de gráficos, eu tenho uma classe que representa um tweet e eu tenho a classe que faz acesso à API do Twitter. Só que antes de mostrar o código em si, vamos ver como que esse acesso ao Twitter é feito. Então vamos dar uma olhada aqui no meu navegador. A API do Twitter, existem endpoints gratuitos, eu estou usando aqui a versão gratuita, eu não paguei nada para fazer isso. E, dentre os endpoints possíveis, a gente tem aqui a busca por tweets recentes. Então eu quero buscar alguns tweets recentes, a gente pode informar quantos dentro de um limite, e a partir desses tweets a gente vai trabalhar. E aqui, dando uma olhada nos parâmetros que a gente precisa passar, o único parâmetro obrigatório é essa query. É com esse parâmetro que a gente informa o filtro que a gente vai fazer nesses tweets. E aqui, dando uma olhada na documentação, nós temos operadores para fazer essa busca. Então, dando uma olhada na documentação dos operadores, a gente tem alguns exemplos aqui. Então o que eu vou fazer é pesquisar usando o texto por Falcão e o Soldado Invernal, mas em inglês, que a gente vai buscar os tweets em inglês. Eu vou querer tweets que não são, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, que não são retweets e que não são de pessoas verificadas. Porque dessa forma eu não pego, por exemplo, os tweets da própria Disney, da própria Marvel, falando sobre o seriado. Então eu vou pegar somente de pessoas. Claro que existem outras formas de filtrar para a gente trazer informações um pouco mais corretas, mas como isso é só um exemplo, eu não vou me preocupar tanto com esse filtro. Então a gente pode realizar alguns filtros, como você viu. Então eu vou utilizar o Verified e Retweet. Então a gente vai filtrar por esses dois. E eu já deixei essa busca pronta aqui no Postman para você dar uma olhada como é. Obviamente a gente precisa se autenticar, então eu já tenho um token que está salvo aqui na parte de autorização. Mas fora esse token, tudo que a gente precisa passar é a query, como eu já falei. Então eu estou buscando pelo nome do seriado, eu estou com esse tracinho aqui na frente, eu indico não, é um operador de negação, então eu estou buscando pelos tweets que não são de verificados, não são retweets, e que estão no idioma inglês. Dessa forma, eu vou receber aqui uma lista com os tweets. Então a gente tem aqui o texto de todos esses tweets e baseado nesses textos eu vou rodar o processo de análise de sentimento. Então repara que aqui eu tenho 10 tweets, a gente consegue pegar até 100 tweets e para ter alguma estatística real, para a gente ter alguma ideia de se a galera realmente está gostando ou não, eu precisaria pegar muito mais do que só 100 tweets. Mas eu vou pegar 100, que é o limite aqui, então para eu não precisar fazer mais de uma requisição, só vou chamar uma vez, pegar esses 100 tweets e gerar o gráfico em cima disso. Mas já falei bastante, vocês já viram aqui a API funcionando, agora vamos para a prática, vamos escrever código. Então vamos lá, vou criar um novo arquivo aqui, vou chamar de análise. E eu já tenho um outro arquivo que contém o meu token, para eu não precisar adicionar o token aqui e até para o token não ficar público e todo mundo usar a minha cota. Então vamos lá, eu vou adicionar aqui o vendor/autoload, vou fazer o require dele, porque a gente vai utilizar algumas classes. Então antes de qualquer coisa, deixa eu pegar esse token, que vai vir do arquivo token.php. Beleza, com o token em mãos, eu vou chamar a Twitter API, a API do Twitter. E para eu ter essa API do Twitter, deixa eu importar essa classe aqui, eu preciso de um cliente HTTP para fazer essa requisição e nesse vídeo eu vou utilizar o Guzzle. E eu também preciso passar o token. Então vamos lá, vou criar um cliente aqui, new client, deixa eu importar essa classe também. Fiz besteira aqui, vou importar e vou passar o nosso token. Então beleza, teoricamente a nossa API do Twitter já está pronta para ser utilizado. Então eu posso pegar aqui tweets recentes, recent tweets. Então vamos lá, a partir da nossa API eu vou buscar pelos tweets recentes. E aqui eu preciso passar a query
e o número máximo de resultados. O número máximo já é de 100, então eu não vou mexer nisso, mas eu preciso criar a nossa query. Então vamos lá, vamos criar exatamente com os dados que eu tenho lá no Postman. Então vamos lá, vamos copiar para eu não escrever nada errado, essa string aqui. Então só para ficar um pouco mais claro, eu vou deixar aqui num formato de array primeiro, aqui, e isso é uma string por si só. Então vamos lá, essa string é uma string com aspas, beleza? Então por isso que tem aspas simples e depois aspas duplas. Também vou ter informando que não é verificado. Então vamos lá, adicionamos uma string aqui. E uma outra informando que não é um retweet. E de novo, isso aqui eu peguei da documentação do Twitter, eu não estou inventando esses termos. E eu vou pegar que o idioma é inglês, para a gente só trazer os tweets em inglês. Então beleza, a partir disso eu vou fazer um implode. Porque esses parâmetros da query, eles são separados por espaço. Então vamos lá, espaço e ok. Tenho, teoricamente, se eu não fiz nenhuma besteira, os nossos tweets recentes. Agora, baseado nesses tweets, eu vou analisar sentiments. Eu vou analisar se foi positivo, se foi negativo ou se foi neutro. Então, óbvio que eu posso usar nomes mais descritivos, mas eu estou utilizando esses termos de 3 letras porque é o que a ferramenta de análise de sentimento que eu estou usando vai me retornar. São essas informações, então eu vou manter desse jeito aqui. Mas então vamos lá. Positivo, a princípio não tenho nada, negativo também não, e neutro ainda não tenho nada. Então estou inicializando tudo com 0, para depois eu ir incrementando. Então no final eu vou ver quantos tweets têm essa análise de sentimento positiva, quantos tweets são neutros, quantos são negativos, e baseado nisso a gente vai gerar o gráfico. Mas ok, vamos então fazer um for each em cima dos nossos tweets recentes. Então ok, tenho aqui tweet por tweet, e esse tweet ele só possui o texto mesmo, é uma classe super simples que possui o texto como uma string, nada demais. Então vamos lá, eu preciso agora de um analisador. Então, analyzer, que eu nunca sei se é com S ou com Z, mas eu vou descobrir a partir do nome da classe. Analyzer é com Z, então eu tinha escrito errado. Então vamos lá, estou criando um novo analisador desse código, e esse analisador é de um projeto, é um componente que eu instalei através do Composer também. Então esse analisador, ele tem alguns métodos, e um desses é getSentiment. O que esse método faz? Ele analisa o texto e devolve para a gente as informações de sentimento. E aqui existem algumas formas de realizar essa análise. A forma com que esse componente trabalha, e eu vou deixar um artigo explicando mais detalhes sobre isso, ele faz uma conta e vê, em uma escala de -1 até 1, esse tweet é 0.5 neutro, ele é 0.8 positivo e 0.3 negativo. Então, no final, ele dá uma análise composta, ele dá um valorzinho chamado compound, que indica basicamente, com o somatório de todas essas 3 informações, ele me diz se esse tweet é mais positivo, mais negativo ou neutro. Então, deixa eu pegar os valores aqui, passando o texto, né? Então, vou converter o nosso tweet para uma string, já que ele implementa o método __ toString, e aqui a gente tem um sentiment. E nesse sentimento, a gente tem o valor composto, o compound. Então nós temos aqui o sentiment compound. Então, de novo, isso aqui eu não estou inventando esse termo, isso está na documentação do componente, que eu também vou deixar o link na descrição. Agora, a partir desse valor composto, eu quero ver se no geral esse tweet foi positivo, negativo ou neutro. Então, eu posso escrever isso de forma mais simples, mas para deixar bem claro, se esse compound for igual a 0, então eu vou adicionar, eu vou incrementar os sentimentos neutros. Então eu vou incrementar aqui. Se o compound for maior do que 0, então eu vou incrementar os sentimentos positivos. Mais. Agora, se não for nem igual a 0 nem maior do que 0, significa que é menor do que 0, então é negativo. Então vamos lá, neg e mais. Beleza. Então agora eu já tenho todos os sentimentos.
eu tenho os detalhes dos sentimentos positivos, negativos e neutros. Então, a partir disso, a partir desse número total, eu posso gerar um gráfico. E de novo, eu usei uma biblioteca para isso, só que para não super complicar, já que a biblioteca que eu escolhi foi a primeira que eu encontrei, a API dela não é a mais amigável, não é mais fácil de trabalhar, então eu criei aqui um builder bem simplesinho, também pode ser muito melhorado, mas eu fiz ele só para a gente conseguir criar esse gráfico um pouco mais rápido. Então vamos lá, vamos criar um Pie Chart Builder, porque ele cria um gráfico de torta, eu vou criar baseado num tamanho. Essa imagem que eu vou gerar vai ter 500 pixels de largura e 500 de altura. E aqui eu posso colocar informações. Eu posso adicionar um título, por exemplo, sentimento sobre seriado. Então esse é o título do nosso gráfico. Eu vou adicionar um subtítulo. Então, with subtitle. Vou colocar o nome do seriado, que é Falcão e o Soldado Invernal. E agora eu posso adicionar as legendas, os valores, etc. Então vamos lá, primeiro eu vou colocar as legendas. E aqui a legenda, eu não selecionei o melhor formato possível, mas o que ela espera receber, um array contendo a chave e a cor dessa legenda em si. Então vamos lá, eu vou pegar aqui, negativo, os valores negativos vão ser vermelhos, os valores neutros, aqui vou deixar no singular, então neutro vai ser azul, alguma coisa do tipo, e positivo vai ser verde. Então essas são as legendas. Então, green. Só que de onde que eu tirei esses valores aqui? Aqui está fora de ordem. Eu preciso baseado nos valores que eu vou passar, então vamos passar os valores, with values, eu tenho aqui sentiments. E aqui, só que eu vou passar apenas os valores, sem a chave. Então, vou chamar um array values. Baseado nesses valores, o primeiro valor é o de opiniões positivas, o segundo de negativas e o terceiro de neutras. Então, eu preciso deixar nessa ordem. Então, vamos lá, deixa eu desfazer aqui a besteira que eu fiz. Então, vamos lá. Primeiro positivo, depois negativo e depois neutro. Perfeito. Então eu tenho as legendas, que eu acabei de ver que está escrito com lendas e não legendas, mas tudo bem. Eu tenho aqui os valores, as legendas, o subtítulo, tudo. E vamos lá vamos desenhar esse gráfico para uma imagem, que eu vou chamar de sentimentos.png. Então o que eu fiz aqui? De novo, recapitulando. Peguei do Twitter todos os tweets recentes que tenham esse termo aqui, que correspondam a essa busca, que não sejam de usuários verificados, que não sejam retweets e estejam em inglês. Peguei essas informações aqui, tem os tweets recentes. Depois eu vou armazenar nesse dicionário, nesse mapa de sentimentos, os valores positivos, negativos e neutros, as opiniões, os sentimentos positivos, negativos e neutros. E para pegar esse valor, eu estou utilizando essa ferramenta que analisa o sentimento de um texto, que faz a análise de sentimento. Então, baseado nisso, eu vou criar esse gráfico e se tudo der certo, eu não tiver feito nenhuma besteira, eu vou rodar aqui a análise e foi bem rapidinho, bem mais rápido do que eu esperava. Temos aqui os sentimentos, onde aparentemente eu fiz alguma coisa errada porque tá todo mundo achando que tá negativo. E depois de um tempo eu descobri o que eu estava fazendo de errado. Esse getSentiment devolve esses valores como um float. Então eu estou comparando aqui um float com um inteiro, usando esse operador de identidade. Então sempre estava retornando falso, nunca entrava aqui e acabava entrando várias vezes. Sempre que era neutro, ele vinha para negativo. Então vou mudar um pouquinho essa lógica. Se esse valor for maior do que zero, eu vou armazenar como positivo. Se ele for menor do que zero, eu vou armazenar como negativo. E caso contrário, aí sim eu armazeno como neutro. Dessa forma, agora sim eu acredito que a lógica esteja correta. Então vamos lá, executar a análise. Tá rodando, terminou, e agora vamos ver o gráfico de sentimentos. Agora faz bastante mais sentido. A gente tem bastante posições neutras, e isso faz sentido porque a análise que eu estou fazendo é bastante simplória. Eu estou utilizando um componente simples, é uma base pequena e etc. Então, quando ele não identifica muito bem palavras específicas que expressem ou algo muito positivo ou negativo, ele marca como neutro para ser seguro. Só que dos tweets que ele conseguiu analisar algum sentimento, a maioria é positivo e a gente tem uma pequena parte de sentimentos negativos. Então, dessa forma, a gente conseguiu acessar o Twitter, ver vários tweets, desses tweets analisar o sentimento deles e desse sentimento gerar um gráfico aqui. Não é um gráfico mais bonito, com a melhor escolha de cores nem de fonte, mas isso, obviamente, a gente pode modificar. Mas, basicamente, a gente tem uma informação sendo gerada aqui. Mas, caso você seja um executivo da Marvel, não leve isso aqui como razão para modificar alguma coisa, porque, de novo, isso é baseado em muito pouco dado. A gente tem só 100 tweets sendo analisados, então isso não dá para ser tomado
como algo significativo. Mas deu pra gente ter uma ideia de como utilizar a API do Twitter, de como realizar análise de sentimento, de como gerar um gráfico. E se você quiser algum vídeo específico sobre como montar uma API do Twitter, sobre como gerar gráficos, sobre como essa API, como esse componente de análise de sentimento funciona, coloca aqui nos comentários que eu te mostro, que a gente faz junto. Mas basicamente, para gerar o gráfico, eu utilizei uma ferramentinha chamada JP Graph para gerar gráficos. Ela gera direto numa imagem, sem precisar de web nem nada. Para acessar a API do Twitter, como eu falei, eu utilizei o Guzzle. Então eu tenho aqui os dados, o Guzzle HTTP para fazer a requisição. E basicamente isso. E análise de sentimento foi com esse componentezinho aqui, PHP Sentiment Analyzer. Então, basicamente, esses foram os componentes utilizados, mas, de novo, se você quiser mais detalhes sobre eles, é só botar aqui no comentário que a gente prepara alguma coisa. Mas, então, basicamente, a ideia por trás de análise de sentimento é isso. Dado uma entrada, um texto, por exemplo, ele verifica se tem palavras como good, excellent, awesome, alguma coisa assim. Ele analisa essas palavras, dá peso para determinadas palavras e, baseado nisso, ele faz algum cálculo, muito mais complexo do que eu entenderia, para gerar o sentimento e verificar se é positivo, negativo ou neutro e quão positivo é, quão negativo é ou se é exatamente neutro. Então, assim que funciona isso. Espero que você tenha gostado. Vou te convidar para fazer parte do meu canal no Telegram, t.me/diasdedev, que lá, que em meados de abril, eu vou realizar um sorteio de um livro da Casa do Código, um livro que você escolher. Você vai poder ter um cupom de 100% de desconto em qualquer e-book da Casa do Código. Então, entra lá no canal e se inscreve nesse aqui também.